Bom dia, senhores. Bem-vindos ao canal marcosbrito.com no YouTube. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a história da osteossíntese. Esse é um tema longo, difícil de a gente resumir tudo isso numa única aula, então nós vamos dividir em três tópicos. O primeiro, dos primórdios até 1950, uma segunda etapa de 1950 até 1995 e uma terceira parte de 1995 até os dias atuais. No século XVI, no México, nós temos um primeiro relato de alguma técnica usada como sendo uma osteossíntese. Bernardino viajava com o Hernando Cortés e ele testemunhou que alguns médicos astecas colocavam hastes de madeira dentro dos pacientes para tratar uma não consolidação, que a gente chama de pseudoartrose. E até o final do século XIX, nós ainda usávamos algum tipo de cavilha de marfim, de elefante, como método de osteossíntese. Em 1770, nós temos o início do que a gente pode chamar de sutura óssea. Malgaigne, citando Icare, afirma que o Lapojulio e Sicré realizaram uma sutura óssea com fio de bronze em Toulouse, na França. O próprio Malgaigne usou o griffe métallique, que seria alguma coisa semelhante a um fixador externo, para tratar uma fratura de patela. Em 1850, nós temos já um início do que seria os primórdios reais de osteossíntese usando parafusos. Aí nós temos pelo menos 2 cirurgiões nessa década que realizaram uma osteossíntese com parafuso metálico. No primeiro, o paciente teve um afundamento de externo e aí foi usado um parafuso para retirar esse externo de dentro do tórax. E um segundo cirurgião que criou uma das principais técnicas que ainda usamos hoje em dia, que é a banda de tensão, que foi a Rideau, e ele usou isso numa fratura de patela e também numa fratura de olecrano. O avanço da cirurgia passa por Lister. Lister usou o ácido carbólico, que é um fenol, para esterilizar. E com isso ele conseguiu baixar radicalmente as taxas de infecção. Então era muito comum você operar um paciente, esse paciente evoluir com infecção sistêmica, que a gente chama de sepse, e vir a morrer. Então, em 1867, ele realizou a primeira cirurgia séptica e em 1877 ele também participou da história da osteossíntese, realizando uma cerclagem numa fratura de patela com bons resultados. Mas vocês observam que a gente está falando somente de casos isolados, um cirurgião operando um paciente, outro cirurgião operando um outro paciente, não tínhamos ainda sistematizado o que seria conhecido mais tarde como osteossíntese. Isso até Karl Hassmann. Em 1886, o Karl Hassmann publicou uma série com 15 osteossínteses e criou o que a gente pode chamar de conceito de fixador interno, externo e interno. Quer dizer, ele era um sistema de fixação com placa e parafusos. Esses parafusos eles se travavam dentro da placa e a placa, de certa forma, ficava para fora. Ela era dobrada e ficava para fora da pele. Os parafusos eram longos também e facilitavam a sua retirada. Então, ele botou um sistema rente ao osso, mas que ficava fora do corpo, de modo que pudesse ser retirado. É importante a gente lembrar que nessa época os metais, todos eles ainda não eram inoxidáveis. Então, o meio interno ao organismo ele é extremamente salino e isso faz com que esses materiais rapidamente se oxidem, caso eles não tenham uma boa qualidade. Falando da história da osteossíntese, a gente não pode deixar de falar de William Arbut Lane. Na minha opinião, Lane foi o principal cirurgião da sua época. Muitos dizem que foi Lambotte, eu acho que foi Lane. Lane, ele fez a introdução sistemática das técnicas de asepsia do Lister na cirurgia ortopédica. Ele usava luva, ele usava capote,
ele usava o ácido carbólico, ele determinava que o cirurgião deve preservar muito as partes moles. Foi um conceito que, de certa forma, negligenciado em cirurgia ortopédica até muito pouco tempo. Ele ressalta a importância de que você faça uma redução anatômica e uma osteossíntese rígida. A gente vai entender a importância disso depois na segunda parte dessa aula, que é a parte onde a gente vai falar sobre os trabalhos desenvolvidos por Denis na Bélgica. E ele realizou provavelmente a primeira osteossíntese sem formação de calo ósseo. A redução foi tão perfeita e os fragmentos ficaram tão juntinhos que não ocorreu formação de calo ósseo. E ele advogou a colocação de placas e parafusos em todas as fraturas nos ossos longos, né? Ele foi extremamente criticado por isso. Os trabalhos dele e os seus resultados não eram repetidos por outros autores. De certa forma, o seu trabalho foi questionado se realmente ocorria o que ele estava dizendo. O problema é que as técnicas de asepsia que ele tomava e os cuidados com as partes moles que ele tinha não eram repetidos pelos outros cirurgiões, ou seja, ele tinha uma técnica cirúrgica mais apurada, tinha um cuidado maior com partes moles, portanto, quando ele operava, as cirurgias davam certo. Quando essa mesma técnica era usada por outros cirurgiões, não. Então a técnica cirúrgica de Lani deve-se preservar, preparar a pele com uma solução de iodo, colocar campos estéreis e impermeáveis, deixar somente a região que você vai ser operado à mostra, né? Os cirurgiões devem usar luvas e aventais emborrachados. Ele polvilhava todos esses capotes e luvas com essas soluções de ácido descritas por Lister. Ele determinava que o bisturi, a faca cirúrgica que corta a pele, depois que você usa ela, você considera ela contaminada, não usa mais, e todos os instrumentais que você usa a partir desse momento, inclusive os novos bisturis, sejam outros, né? Então, bisturis que vai na pele não vai dentro do paciente. E ele dizia também que o cirurgião não deveria tocar a ferida, nem mesmo com a mão enluvada, ou seja, a preocupação dele com uma infecção era tremenda. Nem todos os cirurgiões esterilizavam os instrumentais entre uma cirurgia e outra. Ele dizia que isso não podia, que entre cada cirurgia você deveria esterilizar novamente esses instrumentais. Ele dizia uma coisa que vale até hoje, que a asepsia para a colocação de implante metálico deve ser ainda maior do que a realização de qualquer uma outra cirurgia. E os cirurgiões ortopédicos naquela época realizavam cirurgias ortopédicas e realizavam cirurgias abdominais, cirurgias de face, palato, ouvido. Então, ele advogava, se você vai fazer uma osteossíntese, colocar um implante, a sua técnica cirúrgica deve ser ainda mais apurada e o seu cuidado redobrado. Tirando a máscara que foi introduzida em 1905, todas as técnicas cirúrgicas que o Lani descreveu há cento e tantos anos atrás são usadas até hoje. As principais datas, então, em relação ao Lani são 1883, ele faz a redução aberta e uma fixação na fratura, ele diz que isso é mandatório. Em 84, ele fixou uma fratura de tíbia com parafuso interfragmentário. Em 92, fez osteossíntese com placas e em 1905 já começou a usar o ácido oxidável. Muitos desses pacientes de Lani foram reoperados, a gente vai ter a oportunidade de ver fotos, mostrando que esse material realmente ele se oxidava bastante. Uma outra coisa interessante que ele foi um dos primeiros cirurgiões a observar a mudança nas linhas de força do trabeculado ósseo de acordo com o estresse que o osso recebia. Mais tarde, outros cientistas deram prosseguimento a esses estudos e a gente entendeu um pouco mais como ocorre a formação do osso, a remodelação do osso, o crescimento ósseo. Essa é uma placa colocada por Lani, então observe que quando da retirada dela, dá para a gente ver uma grande área
de formação de oxidação, né? As placas eram muito pequenininhas e finas, né? Como essas aqui. Placas que... Mas essa aqui já é uma placa de aço inox, né? Então, naquela época, usava-se um material que não era exatamente igual a esse. O formato, né, valeu durante mais de 20, 30 anos. Nessa aqui é uma placa de Sherman, a gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre isso. E ele usava múltiplas placas, né, porque como a placa não tinha uma grande resistência, você precisava de várias fixações. E naquela época, colocava uma fixação somente numa das corticais. Outro personagem importante ainda do século XIX foi o Parkhill. Ele usou o fixador externo no tratamento de 13 fraturas. Albin Lambot, depois na Bélgica, desenvolveu seu próprio fixador e deu um incremento grande no desenvolvimento da osteossíntese. Os trabalhos do Parkhill ficaram adormecidos por quase 80 anos, voltando passando a ser mais usados no mundo a partir da década de 70, principalmente com os trabalhos de Vital Adler e o fixador de Hoffman. Goodyear, em 2003, procura materiais com menor corrosão. E aí já começa a usar uma placa de aço níquel, ainda fixado com cavilhas de marfim, mas aí já usando luvas de borracha, ou seja, um cuidado maior com a ferida operatória. Nessa mesma época, Steinbach usa placas de prata, ainda não, as técnicas difundidas por Lane, preconizadas por Lane, não eram aceitas por todos. Então, ainda se procurava materiais que dessem menos reação, que pudessem causar menos infecção. E acreditava-se que a prata tinha efeitos antissépticos. Então, ele implantou essa placa de prata na tentativa de haver uma menor infecção na ferida. Porém, mais tarde descobriu-se que não era esse o ponto, e sim a técnica cirúrgica adequada. O Albin Lambot começou a operar mais no século XX, bem no início do século XX. Ele é o criador do termo osteossíntese. Ele é uma pessoa que falava muito bem, se comunicava muito bem, e por conta disso, ele foi uma das pessoas que mais deu incremento à importância do tratamento cirúrgico das fraturas. Ele foi a conferências na França, na Inglaterra, e com isso ele conseguiu difundir o trabalho dele. Ele tratou uma série de pacientes, publicou uma série de 35 pacientes com fraturas de fêmur tratadas com placa. A fratura de fêmur, antes de você fazer uma osteossíntese, os tratamentos eram realmente muito ruins. Ele era um cirurgião extremamente habilidoso, desenvolveu uma série de instrumentais, e esses instrumentais eram confeccionados pessoalmente para ele. Ele trabalhava com forja, com aço, ele mesmo confeccionava. Essa placa, por exemplo, foi feita pessoalmente por ele. E muitos dos instrumentais que o Lambot desenvolveu, nós usamos ainda até hoje. Essa foto de março de 1902 é muito interessante. O que a gente pode observar? Olha só, os cirurgiões, eles não usam luva e não usam máscara, né? Estão respirando aqui dentro da ferida. Mais tarde descobriu-se que isso poderia ser uma fonte de infecção. Então, isso aí dá um retrato de como era feita uma cirurgia no início do século passado. Sherman, em 1912, ele começou a mudar um pouco o modo como as placas eram feitas. Ele mudou um pouco o design, fez placas um pouco mais fortes, usou já um aço vanádio resistente à corrosão. Isso aqui é uma caixa, um set das placas de Sherman. Elas vinham em diversos tamanhos e diversos formatos, né? Mas essa caixa de osteossíntese de Sherman pertenceu ao serviço de ortopedia da Policlínica Geral do Rio de Janeiro e era usado na primeira metade do século XX pelos cirurgiões então presentes naquele serviço.
né? Desse lado ficava as placas, desse lado ficavam os parafusos tinham diversos tamanhos e eles eram bem semelhantes aos parafusos atuais, com a sua fenda. Então era um parafuso de fenda, usava-se chaves totalmente de aço inox. A chave tinha um sistema para prender a cabeça do parafuso, desse modo você conseguia aparafusar o parafuso dentro do osso sem precisar ficar segurando o parafuso, sem precisar tocar no instrumental que ia ficar dentro do paciente. Usava-se instrumentais como esse, onde você consegue fazer uma medida do tamanho desse parafuso. Ele engancha de um lado, você vai tracionando, ele encaixa até saber o tamanho desse parafuso. Esse tamanho, ele era lido aqui, numa escala. Você achava o parafuso do tamanho adequado, colocava esse parafuso dentro da chave e usava a chave para aparafusar. Esse sistema é o sistema clássico, foi usado durante muitos anos, e esse instrumental com placas de Sherman foi o principal set de instrumentação de osteossíntese. Até praticamente entre 1950 e 1960 nós só tínhamos esses materiais, eram considerados os melhores materiais de implante para osteossíntese de ossos longos. A técnica cirúrgica do Sherman é uma técnica muito apurada. Ele fez uma série de 78 casos de osteossíntese do fêmur, somente 2 pacientes com infecção. Então, já se aproximando do que a gente consegue hoje de baixa incidência de infecção nas osteossínteses ortopédicas. A Leighton, em 1914, ele fez uma autópsia de um caso operado por Lane e observou que esse paciente tinha evoluído com uma consolidação perfeita e não tinha havido formação de calo ósseo. Então esse é o primeiro caso de consolidação por primeira intenção, ou consolidação per prima, ou consolidação direta, e nós vamos entender como é que isso ocorre vendo os trabalhos de Denis no final da década de 1940. Greyhoves, em 1918, foi um dos pioneiros do uso de hastes intramedulares metálicas para o tratamento de fraturas do fêmur, em substituição às hastes de marfim, que eram usadas no século anterior, principalmente nas fraturas por arma de fogo. Infelizmente, as taxas de infecção foram muito altas e não houve uma grande aceitação dessa técnica. Nos primórdios da osteossíntese, o que a gente vê? Por exemplo, esse paciente teve uma fratura de fêmur, aqui embaixo foi tratado sem placa e parafuso, o osso consolidou completamente fora do lugar. Usado uma placa que está um pouco oxidada, parece ser uma placa de bronze, mas muito fina. O que aconteceu? Durante a placa foi aplicada, durante o tratamento a placa quebrou e o osso consolidou completamente torto, né? Então, um dos problemas dos primórdios da osteossíntese era a fragilidade dos materiais, ou seja, além deles não terem uma grande resistência à corrosão, eles também não tinham uma grande resistência mecânica. Smith-Peterson, em 1931, usa a haste intramedular para tratar fraturas do colo do fêmur e inicia o processo de popularização da osteossíntese nos Estados Unidos. Isso aqui é um prego de Smith-Peterson, usado naquela época, né? E a placa era isso aqui. Depois que você perfurava, isso aqui ela é fixa, né? Então essa parte aqui vai dentro do colo do fêmur e os parafusos são colocados na parte de trás, na diáfise. Então, esse aqui já é um material já de muito melhor qualidade. Na década de 30 a gente já tinha aços de excelente qualidade. E esse material ele já não oxidava mais. A gente não pode falar da história da osteossíntese sem falar do Gerhard Kuntchen. Ele era um cirurgião alemão que fez os primeiros 13 casos de osteossíntese com haste intramedular. Esse é um caso real dele, numa radiografia de 1987. O caso tinha sido operado em 1940.
O conhecimento dele ficou restrito à Alemanha até o final da guerra. Ele faz algumas mudanças em relação ao que seria uma osteossíntese. Então ele acha que os tecidos não podem ser desvitalizados. Ele é o pai da moderna cirurgia minimamente invasiva. Ele tentou publicar o livro dele durante a guerra, porém a maioria do trabalho científico dele, de fotos, foi destruída durante os bombardeios. E ele refez os casos todos, fez novas fotografias e publicou o seu primeiro livro em 1945. Então ele preconizava que o uso da haste intramedular para as fraturas do fêmur diafisárias, para as fraturas peritrocantéricas, fraturas do húmero, e em 1968 introduz o uso de hastes bloqueadas. Em 1950 surgiu o intensificador de imagem e ele cria o distrator para que você pudesse operar essa fratura sem abrir o foco. Ele acreditava que você não atrapalhando o foco da fratura, você melhorava as chances de cirurgia. Em 1957, ele foi aos Estados Unidos num congresso da Academia Americana em Chicago, chegou a fazer a cirurgia de um paciente, porém muitos não conseguiram seguir porque achavam a técnica dele extremamente difícil, achavam que era difícil de reproduzir. Ele era um cirurgião muito habilidoso, as pessoas estavam todas acostumadas a operar vendo a fratura, botando placa e parafuso, e ele operava sem ver a fratura. Usava somente um intensificador de imagem e com tutor e distrator ele conseguia fazer uma osteossíntese sem ver a fratura. O uso do intensificador de imagem também era extremamente criticado pela exposição que ele levava ao cirurgião. Então, para que você botasse uma haste intramedular, é uma coisa que é um problema que a gente passa hoje em dia, que o cirurgião fica muito próximo desse aparelho. Se ele fizer uma grande quantidade de cirurgias dessa ao longo dos anos, ele realmente vai se submeter a uma grande carga de radiação. O Kuntje estabeleceu alguns princípios, né, para fazer a osteossíntese das fraturas. A fixação ela deve deixar o osso absolutamente junto. Ela tem que fixar os ossos não podem se mover entre si. A haste deve ser colocada com o foco fechado para não haver uma lesão nas partes moles ao redor da fratura e preservar o hematoma ao redor dessa fratura. É fundamental, portanto, preservar as condições para a formação do calo ósseo. Então, a osteossíntese do Kuntje é uma osteossíntese que é baseada na formação do calo ósseo. E o processo cirúrgico deve ser simples. Por quê? Porque ele percebeu que os trabalhos dele tinham dificuldade de serem reproduzidos porque as pessoas achavam a técnica muito difícil. Então ele foi simplificando ao máximo a técnica exatamente para que as pessoas pudessem seguir. Porém, não foi muito difundido. Em 47, na Finlândia, o Regenberg publicou os primeiros 105 pacientes tratados com haste intramedular de Kuntje, em Kemi, na Finlândia, e isso se tornou o padrão de osteossíntese na Escandinávia, porém ficou restrito muito ao norte da Europa. Em 1949, Dani fez alguns trabalhos muito interessantes. Ele fez trabalhos onde ele pegava os ossos, apertava um osso contra o outro e fazia uma osteossíntese rígida. E ele observava a formação da consolidação da fratura sem haver formação do calo ósseo. E aí nós vamos ter uma mudança no tratamento das fraturas. Até então, Dani, a gente tratava as fraturas procurando fazer com que o organismo produzisse o calo ósseo e dessa maneira nós conseguíssemos a consolidação. Dani provou que se você colocar a fratura absolutamente junta e fizer uma compressão e essa osteossíntese for estável, o osso cola, diminui as taxas de não consolidação e com isso você consegue um melhor resultado, né? Portanto, com o Dani surge a moderna osteossíntese e ele põe como princípios fundamentais mobilidade imediata dos músculos e das articulações e uma redução anatômica e compressão interfragmentária das fraturas.
Portanto, nós temos no final da primeira parte dessa aula, e dos primórdios até 1950, os desafios que os cirurgiões ortopedistas passaram foram, primeiro, o controle da infecção. Segundo, a criação do conceito de osteossíntese, né? Então, saímos de um tratamento com gesso, com talas, para um conceito de colocar placa, parafusos e hastes e pregos para fixar o osso, né? Fazer uma osteossíntese, uma síntese desses ossos, né? Nós tivemos o desenvolvimento do aço inoxidável, com as ligas de cromo, vanádio e molibdênio, e com isso nós paramos de ter o problema dos primórdios da osteossíntese, que era a oxidação desses materiais. Nós tivemos uma melhora desses implantes, eles tiveram uma melhora no design, né? Tanto das placas, dos parafusos, dos pregos. Porém, nessa primeira parte, ficou estabelecido que era importante aliar o membro e promover uma consolidação biológica, ou seja, uma consolidação com formação de calo ósseo. E nós temos uma coisa que hoje é um problema bem menor, que é a difusão, né, do conhecimento. Naquela época ele ainda era mais restrito, ou seja, a informação sobre a osteossíntese estava restrita a poucos centros no mundo, poucos cirurgiões no mundo, poucos hospitais no mundo realizavam osteossíntese rotineiramente. E nós vamos ver na segunda metade, na segunda parte dessa aula, que isso vai mudar com o surgimento do grupo AO, que difundiu a ortopedia para todos os continentes.